Mabuhay, Flávio Gaviloschi aqui na área novamente. Vamos para mais uma aula, mais um conteúdo do nosso dia. E hoje eu queria falar sobre mais um mnemônico muito utilizado no Kombato. Eu acho que é um dos principais que a gente trabalha, acho que ele está ali entre os fundamentais, por assim dizer, né? Porque eu digo que existem alguns mnemônicos que eles são um pouco mais específicos para alguns cenários, como talvez o lápis, que é um pouquinho mais avançado, né? Alguns que se destrincham um pouco mais, como por exemplo o código de cores, existe o SEI, por exemplo, que também é um pouco mais direcionado, ele é um pouco mais específico. Eu sei que parece que eu estou falando um monte de coisa aleatória aqui, mas todas elas têm um significado, todas elas têm um porquê, todas elas têm um motivo e aula após aula eu vou estar esclarecendo isso, perfeito? E um dos que estão ali embaixo, né, como fundamento, como base mesmo, servindo como alicerce, é o roda. Porque, como eu disse, alguns desses mnemônicos a gente é pontual, ele é usado para uma determinada ação, para um determinado cenário. Já o roda, a gente usa ele constantemente. Talvez você conheça esse conceito do roda, talvez não, talvez você conheça ele até mesmo pelo um outro nome. O Kombato ele apenas adaptou ele de uma forma que ele fique mais, como posso dizer, que ele ilustre melhor as nossas situações, certo? Tem um conceito parecido, eu só não estou conseguindo me lembrar o nome exatamente agora do conceito, que é mais voltado para a parte tática de operações, né? Principalmente o APH tático é muito utilizado, me fugiu o conceito agora, mas é até bem semelhante, bem parecido. E aí o Kombato desenvolveu ali o roda para que ele se adeque, né? Essa é a palavra que eu estava procurando, se adequar melhor à sua realidade, certo? Então o que significa o roda? R é de ronda visual, O de observação, D de decisão e A de ação, certo? Então assim, vamos destrinchar um pouquinho e vamos entender melhor o que quer dizer cada uma dessas coisas, perfeito? Então vamos começar lá pelo ronda visual. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar dentro de um cenário, vou colocar dentro vamos imaginar aqui um cenário fictício, não tão fictício assim, né, até que plausível, um contexto para que fica até melhor de você entender e compreender e assimilar bem essa ideia do roda, perfeito? Então, o R, ronda visual. Imagine que você está saindo de casa e você está aí, talvez numa farmácia, numa purificadora, no mercado, em alguma loja, em algum local, certo? E você vai estar realizando a sua ronda visual, que seria o quê? Estar visualizando, observando tudo que está acontecendo à sua volta. E quando eu digo isso, não é só olhar para frente, não é só olhar para os lados na hora de atravessar a rua, é ver tudo, ou seja, pode ser a cada 100 passos, 50 passos, a cada 40 segundos, a cada 1 minuto. Eu não sei exatamente as métricas que você vai estar utilizando para fazer isso, mas de tanto em tanto tempo você vai estar ali olhando para trás, olhando para um lado, olhando para o outro, fazendo esse 360 mesmo. Você tem que saber tudo que está à sua volta, as pessoas que estão à sua volta. Então se tinha uma pessoa que podia parecer estar te seguindo, você dá uma olhada, pô, aquela pessoa realmente está lá, ela está me seguindo mesmo, não está me seguindo, né? Ela desviou, ela continua, eu atravessei a rua, ela veio junto, e você precisa estar atento a isso, né? As pessoas falam, eu fui agredido do nada. Pô, a gente já conversou sobre isso, essa coisa de do nada não existe, certo? Se você foi agredido é porque na mente do seu agressor ele possui algum tipo de vantagem, ele viu essa vantagem sobre você e ele acabou te atacando e você acabou se tornando a vítima. Então não foi tipo do nada, ele já te viu, tem um tempo já que você se tornou a vítima, ele só estava esperando o momento certinho para conseguir te atacar de forma infeliz, certo? Então assim, você precisa ter esse controle. Então é muito provável que você já foi, né? Mesmo que você não tenha sido necessariamente agredido em algum momento da sua vida, é muito provável que você já tenha sido alvo de um possível agressor, mas ele percebeu que de alguma forma você estava atento, seja pela sua postura, o seu jeito de andar, o seu jeito de olhar, ele percebeu isso e falou, aquele cara está atento, aquela pessoa está alerta, aquela moça, aquela mulher, né, ela está atenta à situação, então eu não vou conseguir pegar ela de surpresa, certo? Então você fazer essa ronda visual já te ajuda muito, certo? Então você está lá caminhando, fazendo a sua ronda visual, perfeito, e aí você entra, né,
nessa loja, nesse estabelecimento, e junto com você entra ali uma pessoa, um ser, toda encapuzada com touca, gorro, sendo que lá fora tá um sol de 30 graus, 35 graus, meio-dia, né, o sol a pino, e fala, pô, como assim, né, a pessoa entra toda encapuzada? Só que assim, você não sabe exatamente quem é essa pessoa, você não sabe se ela é um agressor, certo? E de fato ela vai cometer algum tipo de atrocidade ali, ou se talvez, por exemplo, tinha um colega meu na época do colégio que ele precisou fazer um tratamento de pele e ele não podia pegar sol de jeito nenhum. Então ele ficava o dia inteiro encapuzado, fazia chuva, sol, vento, tempestade, o que for, ele estava sempre de capuz, sempre de gorro, porque ele não podia pegar sol de jeito nenhum. Você sabe se é esse o caso? Bom, não sabe. Então você vai partir para o passo de observação. A observação é muito semelhante à ideia da ronda visual, porém ela tem um a mais, que é a ideia de você dar um pouco mais de ênfase para aquilo que está sendo observado. Então pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas, pode ser um carro, um objeto, uma mochila, uma casa talvez, não importa, mas você vai dar um pouco mais de atenção. Então você vai continuar com a sua ronda visual, só que de tanto em tanto tempo você vai dar um check, você vai dar uma analisada naquilo que te chamou atenção. Então digamos que você foi essa pessoa que te chamou a atenção. Então você vai continuar com a sua ronda visual e de tanto em tanto tempo você vai, tipo, a pessoa ali tá ali, né? Ela tá fazendo o que ela estava fazendo antes, ok? Ela continua ali. Então assim, só que você tem que fazer isso de forma que você não chame a atenção da pessoa, que você fica encarando ela, que fica ali, tipo, pô, qual que era essa pessoa aí? Isso você vai chamar atenção, isso vai gerar um sinal de hostilidade, de invasão de espaço pessoal, que é outro conceito que a gente vai estar falando também em uma aula futura, espaço pessoal, espaço territorial, como isso pode criar hostilidade nas pessoas e deixá-las mais agressivas, certo? Até violentas. Então assim, você vai estar observando de forma que você tenha esse controle do que está acontecendo, se caso ela venha a tomar algum tipo de ação, você possa estar tomando algum tipo de reação. Lembra lá de ação e reação que já viu lá no PARE? Né? Então lá nas nossas primeiras aulas, então é mais ou menos por aí mesmo. Então assim, se nada acontecer, nada aconteceu, ótimo. Agora, digamos que essa pessoa, que esse ser humano aí, né, se é que podemos chamar assim, de fato seja um agressor e ele anunciou ali um assalto. E aí você passa do O para o D, de decisão. É onde você vai decidir o que você vai fazer. Se você vai sair correndo, se você vai se esconder, se você vai reagir, por exemplo, se você não vai fazer nada, certo? E aí, a partir do momento que você teve o D em mente, você já pula pro A de ação. A ação é a sua decisão propriamente dita. Então, se lá no D você decidiu que iria fugir, a ação é fugir. Se no D você decidiu que ia se esconder, a ação é se esconder. Se no D você decidiu que ia reagir, no A você reage. Se no D você decidiu que não ia fazer nada, o A de ação é não fazer nada. A sua ação é não fazer nada. Fazer nada também é fazer alguma coisa e que, por sinal, é muito difícil, tá? Então você tem aquela pessoa, o cara tá fazendo nada, mas fazer nada é muito trabalhoso. Então, assim, essa é a ideia do RODA. Ronda visual, observação, decisão e ação. Fazer o seu 360 graus, tomar cuidado com tudo que está à sua volta. Feito isso, se algo por qualquer motivo te chamou algum tipo de atenção, você vai dar um pouco mais de atenção àquele objeto, aquele ser, aquela pessoa, aquele carro, aquele prédio, qualquer que seja. Vai estar olhando com uma certa frequência para aquilo que te chamou a atenção. Caso aquilo tenha tomado um outro rumo, que você precise tomar uma decisão, você toma ela, decide qual é a melhor decisão a se tomar, seja fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa, e a sua ação é justamente a sua decisão propriamente dita, certo? Roda. Então assim, parece ser muita coisa, parece ser um negócio muito complexo e muito comprido, mas você vendo que você tentando colocar isso todo dia, coloca um pouquinho ali, sai de casa, mentaliza, fala em voz alta, vou fazer minha ronda visual. E aí você começa a olhar, perfeito. Algo te chamou a atenção, você fala, estou fazendo a observação. Só que eu não falei isso muito em voz alta, principalmente se for para uma pessoa, né? Estou fazendo uma observação. Você vai chamar atenção e vai gerar hostilidade. Então não faça isso, certo? Eu coloco observação, beleza. Tente olhar ali de relance, visão periférica, certo? Sem chamar atenção.
Caso alguma coisa venha acontecer, você toma a sua decisão e na sequência a sua ação. A decisão pode ser, nada aconteceu, né? Você está decidindo o que eu vou fazer agora. Ah, vou para a direita, vou para a esquerda? E a ação é ir para a direita ou ir para a esquerda, voltar, enfim, você vai tomando essa série de decisões e ações ao longo do seu dia. E quando você perceber, você está fazendo isso naturalmente, você já nem está mais... vai ser tão natural quanto andar, quanto respirar, quanto escrever, quanto falar, certo? Você vai fazer isso tantas e tantas e tantas vezes que chega um momento que você não percebe que você está fazendo, né? Você não fica presente para o que você está fazendo, você não fica presente para respirar. Você fala, não, estou respirando. Né? Você simplesmente respira, você simplesmente anda, você simplesmente fala. Você não pensa, tipo, oh, vou começar a falar, estou falando. Nossa, eu estou falando. Não, você simplesmente começa e vai falando. E a ideia do Roda é justamente isso, que você consiga fazer isso de forma tão natural, com tanta frequência que você simplesmente nem perceba. Você já vai entrar em determinados cenários, fazendo a sua ronda visual, fazendo as suas observações. Aqui eu dei o cenário de uma observação, mas no cenário real acontecem observações. Você vê vários pontos de observações. Por isso que as decisões elas vão se entrelaçando e as ações começam a se tornar um pouquinho mais complexas, porém mais precisas, porque você vai pegar toda a informação de todos os cenários, de todas as observações, decidir, vai fazer o cálculo, existe sim um cálculo no combate para você decidir qual a melhor ação tomar, e aí feito isso, você toma ela, perfeito? Então essa é a ideia do Roda. Coloca aqui embaixo, né, o mnemônico Roda, R-O-D-A, e descreve para mim, fica aí esse desafio, descreve para mim o que é roda e o que seria. Coloca aí, ronda visual, tal, observação, tal, decisão e ação. Coloca aqui embaixo e a gente vai trabalhar aí em cima disso aí, perfeito? Então, um forte abraço, Mabuhay e até amanhã.